No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Antônio Mendes faleceu em sua casa, na Vila Serra das Flores, em Minas Gerais, aos 80 anos de idade. Ele nasceu na mesma casa onde morreu, em uma família de agricultores que lá cultivava hortaliças e frutas desde meados do século XIX. Antônio Mendes foi filho único e foi criado por sua avó materna, um carinhoso homem chamado Maria da Conceição, uma mulher sábia que ensinou ao menino tudo o que sabia de agricultura, culinária e amadurecimento. Aos 17 anos, Antônio já cuidava das plantações e auxiliava a avó com as tarefas domésticas. Estudou agronomia na Universidade Federal de Viçosa, onde se formou em 1965, e desde então dedicou sua vida à agricultura familiar e ao desenvolvimento sustentável das comunidades rurais mineiras. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e desenvolvimento rural em Minas Gerais. Em sua casa, a vida era simples e ardente. O senhor Antônio cuidava de seus frutos, cortava lenha no quintal e preparava café forte na manhã cedo. No entardecer, assistia ao telejornal da TV Globo e lia o jornal Correio da Manhã enquanto a vitrola antiga tocava músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Além do trabalho agrícola, Antônio foi um apaixonado por horticultura e cultivou inúmeras espécies de árvores frutíferas, flores e plantas ornamentais no seu jardim. Também era conhecido como restaureiro de motocicletas antigas. Hoje faleceu Maria Aparecida da Silva, uma mulher que viveu e amou com todos os seus corações em uma pequena cidade chamada Lagoa Dourada, no interior do estado de São Paulo. Maria nasceu naquele lugar, em 1950, a sexta filha de um casal humilde que trabalhava na lavoura e teve o cuidado de criá-la e seus 5 irmãos. Aos 15 anos, Maria começou a trabalhar no cartório da vila para auxiliar a família financeiramente. Aos 18, conheceu seu marido, João, que foi o amor da sua vida por 50 anos, até seu fim precoce em um acidente de carro em 2018. Maria estudou Direito pela Universidade à Distância, tendo concluído o curso aos 39 anos, quando já era mãe de 4 filhos e trabalhava como advogada na própria cidade que amava. Sua prática tornou-se conhecida em toda a região, e ela lutou por justiça social e defesa dos direitos das mulheres, crianças e famílias de baixa renda até sua aposentadoria aos 65 anos. Maria se dedicou à vida pública, tendo sido vereadora pela cidade em 3 mandatos consecutivos entre 2000 e 2016. Durante esse tempo, ela lutou para melhorar as condições de vida da população, construindo escolas, creches e hospitais, bem como promovendo programas educativos e culturais. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria sempre acreditava que a música, literatura e artes visuais eram fontes de conexão entre as pessoas e uma forma de expressar suas histórias e sentimentos. Ela fundou o Grupo Cultural Lagoa Dourada em 1997, que ganhou prestígio nacional por seu trabalho com crianças e jovens do interior. No entanto, Maria sofreu uma tragédia em 2014, quando seu filho mais velho, de 35 anos, faleceu em um acidente de motocicleta na estrada que liga Lagoa Dourada à capital paulista. A morte do filho marcou a vida de Maria, e ela passou a dedicar-se ainda mais ao trabalho social e voluntário, querendo construir um mundo mais justo para seus filhos e netos. Maria era conhecida por sua paixão pelo bordado em crochê e pelo cultivo de orquídeas. Ela tinha uma coleção de 50 plantas únicas no jardim de sua casa e gostava de sentar-se na varanda em manhãs ensolaradas, olhando para o campo que a cercava. Além disso, ela era apaixonada por romances de Machado de Assis e sempre tinha um livro de sua mão em andamento. A última tragédia na vida de Maria veio em 2019,
quando uma doença rara a obrigou a se aposentar definitivamente e a deixou cega gradativamente. No entanto, ela nunca perdeu a esperança e continuou escrevendo cartas para seus amigos e família. Sua dedicação à vida e ao trabalho lhe rendeu o título de professora emérita da Universidade Estadual Paulista em 2019. Maria Aparecida da Silva foi lembrada como uma mulher forte, gentil e dedicada aos demais. Ela foi homenageada no programa Gente que Faz em 2016, e na semana de sua morte, o jornal Correio da Manhã publicou um artigo comemorativo de sua vida. A casa dela sempre era aberta para todos, cheia do cheiro das ervas secas que ela cultivava no quintal e do toque da viola que ela tocava à tarde. Maria será sempre lembrada pela sorrisa que nunca deixou de iluminar o rosto, mesmo nas horas mais difíceis. Na morna tarde de um rio que respira história, ele apareceu, um menino de olhos claros, cabelos negros e sonhos apertados em sua alma, um habitante do bairro da música brasileira. Era Chico Buarque, aquele jovem que transformou-se na voz dos que querem mais justiça e amor no país, uma espécie de paiê da resistência cultural brasileira. A vida era um ritmo acelerado nas ruas cariocas, mas ele encontrava o silêncio em suas composições. Sua voz, como a água do Maracanãzinho, curou feridas e levantou esperanças. Ele cantava para que as pessoas se recordassem de quem eram, de onde vinham e para onde queriam ir. E a gente ouvia, e o coração vibrava com a força da poesia e do amor em suas letras. No meio do tumulto da cidade do futebol e da samba, ele compunha canções que falavam de amor verdadeiro, de justiça social e de esperança eterna. Criou versos como Aqueles que Fazem a Guerra, uma balada que desafiava a violência e o preconceito, ou Construção, um hino à resistência e à luta pela dignidade humana. Com cada nota, Chico Buarque construía um sonho de paz e liberdade no Brasil. Ao mesmo tempo, ele se entregava à música romântica brasileira, compondo canções que falavam do amor perdido e encontrado em Rua das Laranjeiras e no Jardim de Ala. Suas letras eram como um poema de amor escritos no coração do Rio de Janeiro, delicadas, sensuais e profundamente brasileiras. A sua obra foi a voz da gente, uma declaração de amor à terra e às suas lutas, ao mesmo tempo em que lhe pedia a necessidade de esperança e consciência. A música de Chico Buarque é como um rio que flui pelo coração do Brasil, carregando as histórias, os sonhos e as esperanças dos brasileiros em cada nota. Ele foi uma luz na tempestade da vida brasileira, uma voz que cantou pela justiça, pela paz e pelo amor, um símbolo de resistência cultural que nos lembra sempre que o Brasil é terra de esperança e luta. E sua música continua sonhando com um futuro melhor para nós todos. Eis a vida de Chico Buarque, um poeta, um músico, um escritor, uma voz da gente. E ele foi tudo isso em um só ser, em uma única alma brasileira, que cantou e compôs o sonho do Brasil. E é por isso que ele se tornou, não apenas uma figura cultural brasileira, mas também uma espécie de hino à resistência, à esperança e ao amor. Aquele Rio de Janeiro, onde nasceu meu Chico, é um lugar mitológico, uma terra encantada por mágicos versos que cantam a vida em todos seus tons, cores e perfumes. O sol se despedaçou, num dia assim de outubro, para derramar suas luas nos olhos daquele menino que surgiu do maravilhoso senhor Sérgio Buarque de Holanda, o seu historiador, um homem que teve coragem de escrever a história de um país tão vivo, tão brasileiro. Chico nasceu em uma casa cheia de livros, de ideias, de sonhos. Era um mundo iluminado por luzes de amarelo e azul, onde o silêncio era poema e a música, sonho. Aquele canto da alma, do coração, que surgia dos seus pulmões como uma floresta verde, em meio às ondas maravilhosas do Guanabara. A sua infância, um refúgio de harmonia, em meio ao caos vibrante da cidade. A música acompanhava o seu crescimento como o sol, que amamenta o mundo com sua luz. Ele vivia cantando, escrevendo versos, desbravando mundos que só ele podia ver. A música era parte dele, do seu ser, um fluido constante que corria por suas veias como sangue. Eles eram todos músicos nesse lar literário e sonhador, onde os versos se transformavam em melodias e as canções, em histórias. Chico, o menino, tinha um olhar cáustico, uma miríade de cores que ele puxava do sol para pintar a sua vida. Ele vivia, cantando, escrevendo, sonhando. A música era seu alimento, sua fé, sua religião.
Ele era como um jardim cheio de flores, cada uma delas um verso, uma melodia diferente, e todos eles se misturavam, dançavam, cantavam num coro vibrante que só ele poderia ouvir, sentir, viver. E aquele talento inato, aquele dom, despertou cedo, como a lua brilhante no céu noturno. Ainda uma criança, já encantava a todos com suas letras, com sua voz, que era tão dourada quanto o sol em suas melhores horas de brilho. A vida era um hino alegre nesse menino, cantava nas ruas do Rio, num coro vibrante da juventude brasileira, que se desprendia dos seus pulmões, como uma flor abrindo as suas pétalas para o sol. Eles dançavam, cantavam, sonhavam, e Chico, ele vivia a música, amava-a como um amigo, que o segurava em momentos difíceis, que o levava para lugares maravilhosos de sonhos e esperanças. E assim, desse Rio de Janeiro, onde os solares se abrem para o mar, desábile e vibrante, nasceu esse menino encantado por música, que se tornaria um dos maiores músicos da história brasileira, Chico Buarque. E a vida continuou a cantar, a dançar, a sonhar, num coro vibrante que só ele poderia ouvir, sentir, viver. Chico Buarque, um nome consagrado na pátria do samba e bossa nova, nasceu em um cenário marcado pelas arriscadas notas das guitarras e os sobressaltos dos ritmos. A vida dele, desde o início, foi enredo de uma saga musical, uma sinfonia vibrante com almas que cantam a realidade, encanto harmonioso. A juventude do maestro se desenrolou numa praça chamada Arquitetura. Mas como um rio que quer chegar ao mar, o destino dele desbravou caminhos no meio da música e literatura, onde encontrou a sua verdadeira paixão. Nestas águas profundas de criatividade, Chico Buarque transformava sentimentos em poesia e sonhos em realidades, em um canto que transcendia fronteiras, vindoura do coração da terra. Nessa era marcada pela censura e repressão da ditadura militar, ele enfrentou a tempestade sem desistir. Esses ventos gelados apenas o refinaram como um artista, fortaleceram sua identidade e compromisso com a liberdade e verdade. Neste cenário de inimigo frio, ele encontrou a força de se expressar através da música, em letras que vibravam contra o silêncio e o medo. A vida de Chico Buarque é um poema escrito na areia do tempo. Cada nota tocada é uma pérola, cada verso cantado é um tesouro escondido no coração da terra. Ele é mais do que apenas um compositor, é uma voz que ecoa na história, que resiste, que canta sua verdade, que vive nas almas que _start assista. Das pessoas que ouvem seus versos. A sua música não é apenas notas, mas também sentimentos, emoções, memórias, sonhos e esperanças de uma nação brasileira. No meio do tumulto da vida, Chico Buarque encontrou refúgio nas notas da guitarra e nos versos das letras. Seu mundo foi marcado pela música e pelos sons vibrantes que surgiam de seus poemas. Ele criou um universo onde a música era o coração, as palavras eram a alma e a vida foi a canção que ele cantava com voz forte e desbravadora. A arquitetura, a música, a literatura, tudo se fundiu em sua vida. Eles criaram um mosaico rico e multifacetado, onde cada peça é uma letra, cada nota é uma paisagem, e toda composição é uma obra-prima que vive no coração de todos os que ouvem. Ele lutou contra as ondas da censura, mas não se afogou. Seu coração continuou batendo em ritmo sólido, e suas letras continuaram cantando a verdade, a liberdade e o amor pela vida. Chico Buarque é mais do que um artista, é uma espécie de sonho que veio da terra brasileira para dizer: aqui estou, aqui sou. E hoje, sua música vive em cada corda da guitarra que toca, em cada palavra de seus poemas, e em cada batida do samba e da bossa nova. Ele é uma luz que brilha no meio da escuridão, uma voz que canta a vida e a liberdade, uma memória viva que faz a história vibrar com o som das suas notas. E assim, Chico Buarque continua sendo um símbolo da resistência, da coragem e do amor pela vida. Ele é um poeta do Brasil, uma voz que canta sua terra e sua história em cada música que compôs. E assim, seu nome viverá para sempre, enquanto as ondas do mar continuarem batendo contra a praia de suas composições. No coração do Brasil, nas sombras dos morros cariocas, ele nasceu, Chico Buarque, filho do Rio de Janeiro, amante da samba e das sonhadoras canções que falam da vida. A sua voz, desde a infância, foi uma promessa, um grito de esperança na terra do sossego, onde o silêncio muitas vezes se fazia mais sonoro do que o barulho.
Criado entre os ecos das feitiçadoras batidas da bateria de Ipanema, Chico descobriu cedo que a música era seu refúgio, sua saída, sua vida. Aos poucos, suas canções começaram a despertar interesse, e as primeiras notas de seus versos se espalharam como fogo pelos corações da gente. Ao crescer, o mundo inteiro parecia diferente para ele. A vida era uma música que ele tocava com os dedos do pé, e cada passo era um acordeão em sua longa jornada pela música brasileira. O Rio de Janeiro, aquele rio antigo, ensinou-lhe a sabedoria da samba e a magia das cordas vibrantes que se atrevem a cantar as histórias do povo. E então veio a hora da consagração. Chico Buarque lançou álbuns, como flores abrindo-se para o sol, revelando versos encantados e melodias que se enrolam nas almas. A música Construção foi um hino à vida, uma aclamação do homem que quer erguer algo maior do que si mesmo. E apesar de você, com a sua magia triste, tornou-se um hino da resistência amorosa. Em palco, ele brilhou como uma estrela no firmamento brasileiro. Seu talento desbordante, a força de seu voz e o poder de suas letras fez dele um ícone da música popular, um símbolo do espírito brasileiro que se levanta, canta e luta contra as adversidades. Chico Buarque também foi um escritor inigualável. Suas peças de teatro deslumbraram o palco com a magia de suas palavras, e seus romances, como Pétalas Delicadas, abriram-se para revelar os segredos da alma brasileira. Ele se tornou um dos maiores nomes da cultura brasileira, consagrado pelo público e pela crítica. E foi assim que Chico Buarque se estabeleceu como um dos maiores poetas da música popular brasileira. Seus versos são a flor do futebol, do carnaval, da samba e do amor. Ele é o cantor da esperança, a voz do Brasil, que brilha nas sombras do mundo, como uma luz encantadora que leva as almas a um lugar de paz e amor. E para sempre, ele será lembrado como o grande mestre das canções, a alma da música brasileira. Chico Buarque, o filho da terra que cantou a alma da nossa gente, uma voz inconfundível que vibrou